Olá pessoal, já se inscreveram no canal apertando o sininho para receber as notificações? Então aproveite e já faça isso para poder ficar por dentro das novidades. Hoje vamos aprender a fazer esse vestidinho de malha, coisa mais fofa. Vamos lá? Primeiro, pessoal, vamos utilizar malha canelada, não é ribana, tá? É malha canelada. Você pode utilizar malha de algodão, olha só. Costa cortada uma vez, a sainha cortada uma vez. Aí você vai franzir ou fazer pregueado, tá? Na parte da sainha. Aqui, manguinha, que é a alcinha, né, o babadinho. Eu cortei no tricoline, duas vezes. Você vai dobrar, passar o ferro para depois franzir essa parte aqui. As duas vezes, tá? As duas manguinhas. Aí sim, o laço, você vai cortar duas vezes. Se você quiser colocar um laço, você pode querer colocar um bordado atrás, tá? Então fique à vontade. Cortei duas vezes. E a frente, uma vez. Temos a parte do viés, olha só, bateu certinho, lateral com lateral. Temos a parte do viés que eu cortei esse viés de 4 centímetros de largura para passar em toda a volta, tá? A medida da alça, pessoal, que vamos deixar para a alça, tá escrito na modelagem, tá? Vamos lá, né? Começar com a barra. Eu overloquei lateral e barra. Aí você vai pegar a parte da lateral e costurar. Esse aqui é o babadinho, né? Então, você vai dobrar a lateral. Eu dobrei mais ou menos 1 centímetro de largura. Vou deixar 1,5 cm para a barra, certo? E 1 centímetro das laterais. Eu venho encaixo certinho as laterais, pontinha de um lado e do outro também. Olha só, organizei. Porque agora eu vou fazer o pés-ponto. Gente, a linha da bobina, ela é fio de overlock, tá? Não é linha reta, fio de overlock. Aí eu venho aqui, ó, costurando por cima, pela parte direita do meu tecido. Não avesso, o lado direito, tá? Então, você vai costurar, vou tirar essa pontinha de linha e venho dobrando aqui direitinho, sem esticar muito meu tecido, senão vai ficar cheio de ondinhas indesejáveis, ok? Aí eu venho aqui, olha, organizando e costurando. Vai dando para observar que olha, na hora que você dobra, fica a marcação lá atrás, na parte direita, onde você tá costurando. Por que eu tenho que costurar assim? Porque a linha que vem da bobina é a linha de overlock, o fio de overlock, porque o fio de overlock vai ter que ficar a costura pro lado do avesso, não é uma linha reta, tá? Por que isso, professora? Para evitar que rebente a costura. Então, eu coloquei o fio de overlock e estou utilizando a agulha número 9, ponta de bola, tá? Para não ficar saltando os pontinhos. Então, é isso. Costurei, depois eu vou passar o ferro para poder assentar aquela costura. Agora, eu vou vir aqui costurando o lacinho, deixando o meio aberto, coisa de 3 centímetros para poder virar. Aí, eu abro, coloco essa costura toda para o meio e vou costurar as bordinhas da lateral. Costurando. Vou vir do outro lado também costurando. Organiza abrindo a costura do meio. Você vai costurar do mesmo formato nos dois lacinhos, tá? Olha, tira a pontinha, sobrinha de linha, tira a sobrinha de linha. Pronto. Agora, pessoal, é só abrir por essa aberturinha aqui que você deixou ao meio, você vai desvirar essa peça. Para a parte da manguinha, olha, eu passei o ferro, assentei ao meio, né? E vou fazendo uma costurinha reta, uma costurinha com ponto folgado, tá? E o ponto grande, na numeração 5 e folgado. A ponta da linha que vem de cima, você deixa menor. E a de baixo, você deixa maior. Porque você tem que puxar a pontinha, a linha de baixo, para poder franzir. Então, eu vou fazer duas costurinhas. Olha, menor e maior. Para poder puxar as linhas de baixo, olha. Poder fazer essa parte assim, que é o franzido, mas tem aparelhos próprios que franzem essa peça que facilita a sua vida, tá? Mas se você não tem, faça igual eu estou te ensinando, eu te explico da melhor forma possível. Aqui, vou colocar a direita do viés, tá? Que é um viés para poder fazer acabamento, e vou costurar aqui, olha, a manguinha por cima. Qual a medida da manguinha? A medida da manguinha é a medida da alça que você vai deixar. Tá certo? Tá escrito lá, a alça, tantos centímetros, é a medida, a quantidade do franzido que você vai deixar, certo? Então, franze e veja qual é a medida exata que está lá escrito na alça. E você, por favor, faça as duas alças com o mesmo
o mesmo franzido, mesma quantidade de centímetro em franzido, tá bom? Para não ter erro, para sua peça ficar a alça dos dois tamanhos iguais. Olha, costurei retinho, tirei, agora eu vou vir aqui, olha, desvirar, dobrar as bordinhas do viés para dentro. O viés aqui está de 4 centímetros. Se você tem aparelho de viés, faça no aparelho também, não tem problema. Vai facilitar a sua vida, tá? Esse aqui eu tô fazendo manual pra gente que não tem aparelho. Então, é por isso que eu estou fazendo tudo manual, olha. Costurei. Eu sempre corto meu viés um tamanho maior, porque eu gosto de deixar sobra, para depois eu puxar. Tá certo? Olha aí, sobra de um lado e sobra do outro. Eu vou colocar 2 argolinhas nessas pontinhas, mas se você não tiver argola, olha, meça direitinho para ver se ficou certo, o tamanho do babadinho. Mas se você não tiver argola, pessoal, não tem problema, é só fazer a costura reta, tá? Travar na costura mesmo, não precisa se preocupar com a argola. Eu vou utilizar argola de sutiã, aquelas argolinhas para fazer a regulagem da alça de sutiã, né? Aquelas lá que eu utilizo, tá? Olha só, viés novamente, costurando a parte do pescoço costa e parte do pescoço frente. Direita do viés para baixo e avesso da roupinha da blusa para cima. Agora eu vou dobrar e vou costurar pelo lado direito, olha. Que aí meu viés fica pelo lado direito. Gente, não é malha com canelada, viu? Não é ribana, é malha canelada, essa peça, tá? Então, você pode fazer de malha canelada, pode fazer de ribana? Pode fazer de ribana, mas vai sair bem mais cara, tá? Que a ribana é cara. E pode fazer de malha de algodão também, uma malha que estique, que vai ficar perfeito, tá bom? Olha isso. Vou overlocar para poder passar o viés e colocar a alça, certo? Aqui, olha, tá vendo o viés? Fica de um lado, então, da parte da manguinha, né? E eu preciso que colocar o viés na curva da cava. Olha, overloquei lateral, só fiz uma costura overlocada na lateral. Aí aqui, olha, era para mim ter deixado um pedacinho maior do tecido para depois colocar a fivelinha, a argolinha, tá? Aí eu venho aqui, olha, costurando, observe que eu estou dando uma leve esticada no viés. Cortei. Então, a medida que eu deixo de viés, você deixa um pouquinho maior para fazer, deixar essas pontinhas, tá? Essas sobras. Então, deixa um pouquinho maior da medida que eu coloco assim. Viés, tantos centímetros lá na modelagem. Aí você coloca um pouco maior, tá bom? Então, olha, dobrei. Dobrei as pontinhas. Ótimo. Agora, pessoal, olha só. O lacinho. Já desvirei, já passei. Agora eu vou só franzir o meio. Fazer travar ele aqui, de um lado, do outro, você vai travando aqui, o meio do viés, tá? E eu vou costurar esse meio do viés aqui na parte das costas. Vou franzir o outro lado. Tô bebendo uma água, porque tá calor demais. Então, vamos lá. E assim, lembrando que é uma roupinha pra você, tipo assim, tá calor. Ai, quero passear no shopping, quero dar voltinha com meu pet à noite. Ele é acostumado a usar roupinha, eu vou colocar essa roupinha mais leve, fresquinha no meu pet para dar umas voltinhas, né? Que aí você vai passear no shopping, ele não vai, e o shopping é frio, né? Tem ar condicionado, então não se preocupe. Pode vestir o pet à vontade. Vou dar uma passeadinha no parque mais tarde. Vou colocar uma roupinha fresquinha nele, que eu gosto de acostumar meu pet de roupinha, ou de vestidinho, ou de camisetinha, né? Olha isso. Costurei, aí eu vou dobrar o viés, olha, coloquei, esse viésinho que eu coloquei aí, esse pedacinho, é o pedacinho de tecido da orelha, tá? É tipo um passante, aí dobrei pra poder costurar as bordas, e vou vir aqui, olha, travei ele por baixo do laço, uma costurinha reta. Agora eu vou ver a medida exata, vou tirar uma pontinha, dobrar e costurar, tá? Fazer um pesponto aí. Não vai pegar a costura, porque minha filmagem parou. Então, eu dobro a pontinha e costuro, faço um retrocesso. Aí vai ficar assim, olha, travadinho, os dois laços, certo? Agora, vamos lá. Olha a argolinha que eu preciso colocar aqui, olha. Cadê a argola? Pequenininha, ela é pequena, não é grandona, mas você pode colocar de acordo com o que você desejar. Olha, eu vou colocar a argola
encaixar, jogo tudo para baixo e costuro, faço um retrocesso aqui para travar essa argola. Mas se você não quiser, você pode fazer essa costura aí logo na parte da alcinha, tá? Que é da manguinha aí do babadinho, não tem problema. Eu vou fazer do outro lado também. Professora, mas não tem como deixar o viés retinho inteiro com o babadinho? Não, porque a costura do viés da roupinha, a costura reta, fica de um lado. Aí na hora que você for colocar a manguinha, fica do outro lado da costura. Porque se você for colocar o babadinho na hora que for colocar o viés, o babadinho vai ficar pro lado do pescoço e não para o lado do ombro virado para fora, certo? É isso que eu tô tentando te explicar. Olha só, de um lado, do outro. Aí aqui, olha, tá vendo? Observa só. Se eu colocar aqui, olha, fica perfeito, olha. Costura com costura para o mesmo lado, tá vendo? Aí o babadinho fica para o lado do ombro, que é para o lado de fora. Aí você fala assim, ah, professora, mas não quero colocar o babadinho. Faça uma costura reta. Aí sim você pode, igual da roupinha da camisetinha. Tem aí no vídeo aí em cima, você pode clicar e assistir a outra aula, que aí você não precisa colocar babadinho. Coloca somente o viés. Olha isso, tem que encaixar perfeito, olha. Beija certo, deu certo. Encaixou, puxou, vou travar lá certinho, porque a medida da alça é a medida do meu babado, que eu vou deixar o franzidinho da manguinha, certo? Puxei a pontinha do viés, retrocesso aqui por cima para travar, tirar a sobrinha de linha, cortar nessa sobra de viés. Agora observe a costura da manguinha tá para um lado e da blusinha tá para o outro, tá vendo? Por isso que tem que colocar esse acabamento. Agora vamos fazer do outro lado o mesmo formato. Overlocou, passou o viés na cava e agora coloca a partezinha, olha, da argola inteira, né? E vou medir aqui a parte do babadinho e a parte da alcinha. Colocou aqui dentro, travei, já era. Fechou, só alegria, tá? Aí você vai costurar, parou aqui, tira a sobrinha de linha, tira a parte de dentro. Então você vai organizar aqui, ó, direitinho. Do outro lado também, organiza. Puxou a linha, joga tudo para dentro, faça um retrocesso, tá? Com delicadeza, puxa tudo para dentro. Vai ficar perfeito. Soltou minha linha aqui, deixa eu puxar um pouquinho. Pronto. Agora eu vou tirar a sobrinha de linha, tirar a sobrinha de tecido, organizar bonitinho. Gente, é bem fácil de fazer esse vestidinho, rapidinho você faz, tá? Se você quiser fazer uma blusinha para fêmea somente assim, aí você vai colocar só o viezinho na barra. Olha a parte de dentro, na frente, como que fica. Vou virar aqui, olha. E a modelagem do machinho é diferente, que é um pouquinho, assim, diferente porque ela é um pouquinho mais comprida, tá? Esse daí é menorzinho que tem a feminha. Do machinho é um pouquinho maior, porque as da, olha, overlocou, passou a barra de viés, ficou para feminha, né? A camisetinha. Aí assim, ó, essa parte aí é o babadinho. Eu vou fazer pregas. Só que eu esqueci de marcar o meio. O que que eu vou fazer? Lembrei agora, né? Dou uma dobrinha, dobro novamente, que eu já tinha dobrado uma vez, e marco o meio. Agora eu vou fazer prega. Fica mais fácil ou você franzir, ou você fazer pregas logo junto com a blusinha, tá? Eu já sou no olhômetro, a minha medida já é no olho. Então eu já olho como que vai ficar, já faço a marcação exata e vou costurando. Então é bem estranho, né? Medir no olho. Mas é desse jeito mesmo. Aqui deu uma travadinha, olha, dobrou. Ao contrário, eu vou soltar e vou organizar lá novamente. Pronto, costurei. Agora, vou vir aqui dobrando no meio das costas, fazendo um pique, porque eu tenho que colocar meio com o meio do babadinho. Vou virar ao contrário. Vou começar pela lateral. Coloca lateral com lateral. E venho costurando a direita da peça, da blusa, né? Com o direito do babadinho.
Então, eu venho organizando bem bonitinho, tá? E costurando toda essa volta. Organizando e costurando. Vou costurar até do outro lado, lateral, né? Gente, essa roupa fica maravilhosa, bem fresquinha, confortável para o nosso pet. Então, se você for fazer uma roupinha de malha, certifique que a malha estique, tá? E que seu pet não vai ter alergia do tipo de malha, porque tem vários tipos de malha que tem na composição que tá alergia no pet. Aí vocês vão observar. Vou overlocar, pronto. Overloquei. Vou passar o viés, acabamento da parte da frente que faltou. Então, organiza aqui, tira a sobra de linha e vou passar o viés do mesmo formato, olha. Encaixei lá embaixo, fazendo a máquina, passando para a parte das costas, coisa de 2 centímetros de cada lado, olha. Organiza o viés da parte da frente, eu vou esticar ele bem. Por quê? Para ficar o vestido acinturado e não ficar aquele vestido caindo nas laterais, tá? Olha isso. E não coloque, não vai fazer um vestidinho com uma malha bem fininha não, porque esse babadinho vai ficar muito mole para as laterais, aí não vai dar muito certo, tá? Só se você for fazer somente a blusinha, aí você pode fazer com uma malha mais fina, tá? Olha isso. Organiza, vai dobrando. É igual você colocou nas cavas, na parte do pescoço. Aí você vem dobrando. Agora tá pelo lado direito. O acabamento. Costurinha. E aí, já se inscreveu no canal? Já deixou seu comentário? Já compartilhou com seus amigos? Espero que sim. Olha que legal que ficou. Gente, fica muito fácil de fazer e muito bonito. Olha que coisa mais linda. Já pensou um vestidinho rosa desse formato? Fica lindo, né? Aí aqui, olha a parte das costas. Olha a parte da frente. Aqui você pode fazer um retrocesso para travar a borda, tá? A beiradinha aí da costura. Frente, costa. E a parte do machinho que fizemos na aula passada. Olha que blusinha linda. É só você acessar o link aí em cima para você ver a blusinha machinho